nesse tempo final, todo mundo, todo ser humano, será batizado por um Espírito. E quem não receber a chuva serôdia, vai receber o Espírito de Satanás. Porque quando o Espírito de Deus concluir sua obra e se retirar dos ímpios, os demônios tomarão conta. Então todo ser humano, no final da história, será cheio de um Espírito. Para qual Espírito você está se preparando? Olá, meus amigos e irmãos, agradeço a paz do Senhor Jesus. O derramamento da chuva serôdia. No vídeo de hoje estaremos estudando a respeito de uma doutrina que é pregada pela Igreja Adventista. E essa doutrina é o derramamento da chuva serôdia. O derramamento da chuva serôdia nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias sobre toda a carne. Apesar de essa profecia ter se cumprido ali no livro de Atos, no capítulo 2, a Igreja Adventista acredita que será derramada uma porção dobrada do Espírito Santo sobre toda a carne. E apesar de ser uma doutrina pregada pela Igreja, essa doutrina ela tem base bíblica. E no vídeo de hoje iremos ver com o pastor Adilton Oliveira quando e como acontecerá o derramamento dessa chuva serôdia. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. A expressão chuva serôdia, ela não é estranha para você, né? É uma expressão bem comum. Ela fala a respeito da promessa do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus sempre atuou no Antigo Testamento, mas ele atuaria de uma forma diferente a partir do Novo Testamento, a partir de um evento especial no Novo Testamento. Vamos explicar isso melhor. Mas eu queria começar com uma promessa de Joel 2, verso 28. O profeta escreveu assim, Joel 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então aqui está no capítulo 2, verso 28, a promessa de que Deus derramaria o seu Espírito. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? De fora para dentro. Você lembra por ocasião da construção do santuário? Quando o Espírito Santo veio e capacitou 2 homens, o Alel e o Alibe, para serviços especiais no santuário, o Espírito Santo vinha e capacitava as pessoas. Era uma atuação mais de fora para dentro nos indivíduos. Mas a promessa de Joel é que o Espírito viria e ele passaria a atuar de dentro para fora. Ou seja, ele estaria nas pessoas, com as pessoas. Era uma atuação diferente. E não só o profeta Joel falou da vinda do Espírito, como o próprio Cristo também falou. E ele disse claramente, se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei da parte do Pai. Então não só os profetas do Antigo Testamento falaram da vinda do Espírito, o próprio Cristo prometeu. Agora, é o profeta Joel, que aqui no capítulo 2, verso 23, vai usar a expressão de onde nós tiramos o título da mensagem de hoje. Alegrai-vos, pois, Joel 2, 23, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, o quê? A chuva. Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então aqui o profeta introduz uma linguagem da Palestina, do mundo da agricultura. E você sabe que o povo de Israel era um povo que vivia da agricultura e da pecuária. Então eles dependiam totalmente das chuvas para a sua subsistência. E na Palestina eles estavam acostumados com 2 chuvas. As expressões usadas pelo profeta Joel no capítulo 2, verso 23. Chuva temporã e chuva serôdia. Em algumas versões da Bíblia, elas são chamadas de primeiras chuvas e últimas chuvas. Agora, qual era a função destas chuvas no ciclo da Palestina, da agricultura da Palestina? Quando caía a chuva temporã, era a hora de se lançar a semente ao solo.
Muitas vezes a semente era lançada antes da chegada da chuva, mas eles já lançavam a semente na certeza de que Deus mandaria a chuva. Então, quando vinha a chuva temporã, era para que a semente germinasse. E meses depois, caía a chuva serôdia. E em que momento ela caía? Quando o grão estava começando a granular, quando ele estava perto de maturar. Então, era a chuva serôdia que dava força à planta para maturar o grão e propiciar a colheita, dar condição de que a colheita acontecesse. Então eles estavam acostumados com essas chuvas e eles dependiam delas para a colheita. E se não houvesse colheita, o povo morreria de fome. Então você consegue dimensionar a dependência que tinha esses povos da chuva? Era total. Bom, a gente pode ter uma ideia, né? Quando você fica lá um dia sem cair água na sua casa, o que acontece? Vira um caos, né? 24 horas sem água hoje é um caos. As vasilhas se acumulam, ninguém consegue tomar banho, não dá para lavar roupa, vira um caos. Agora você imagina quem depende de lançar a semente ao solo e da chuva para tirar a colheita para se alimentar. Então a chuva para este povo era tudo. É por isso que esse símbolo é usado pelos profetas do Antigo Testamento, alusivos ao Espírito Santo. Então chuva temporã e chuva serôdia são alusivos ao Espírito Santo e ao seu trabalho. Agora, quando é que se cumpriu essa profecia de Joel? Vamos olhar na Bíblia e nós encontramos aqui em Atos 2, 1 a 4, o seu cumprimento parcial. Preste bem atenção. Atos 2, 1 a 4 é um cumprimento parcial. E aconteceu o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos. E eles estavam ali seguindo a ordem de Cristo. 10 dias reunidos em um cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Extraordinário isso. E sabe o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2? Iniciou uma nova fase no ministério do Espírito Santo. Nós chamamos de a dispensação do Espírito Santo. Porque a partir desse momento, o Espírito de Deus atuaria agora dentro do ser humano, habitaria com o homem. Uma vez que Cristo foi assunto aos céus, enviou o Espírito e ele veio para estar conosco e vai estar por todo sempre, até que se consumem os séculos. Então, no Pentecostes, nós temos o início da dispensação do Espírito Santo. Com isso, nós podemos afirmar de que a história da igreja cristã, ela se abre e se fecha dentro de um grande arco de 2 momentos da atuação do Espírito Santo. No início, no Pentecostes, você tem a chuva temporã, a época da semeadura. E agora, em nossos dias, nós aguardamos um novo Pentecostes. A chuva serôdia é a hora da colheita. Então a história da igreja cristã, ela abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. E quando nós vamos para Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, quem é o personagem proeminente do livro de Atos? É o Espírito Santo. É o Espírito quem capacita, quem dá dons, quem dirige a igreja, quem envia missionários, quem proíbe missionários de ir, quem faz os milagres, quem mantém a unidade. É o Espírito. Então ali foi a chuva temporã e começou a igreja cristã. Nós aguardamos agora um novo Pentecostes. Isso quer dizer que uma grande tempestade do Espírito está se aproximando. Só que essa grande tempestade, não devemos temê-la, mas devemos ansiar por ela. Está nos prometido aguaceiros da chuva do Espírito. E se no Pentecostes o Espírito se manifestou de maneira maravilhosa e milhares se converteram, a promessa é que agora na chuva serôdia virá uma porção muito maior. Porque virá a chuva serôdia. Então nós aguardamos uma grande tempestade do Espírito.
E precisamos agora responder algumas perguntas alusivas à vinda da chuva serôdia. A primeira delas: qual é o propósito da sua vinda? Para que Deus vai dar a chuva serôdia? Atos 1:8, os discípulos estavam ali no cenáculo, ou melhor, por ocasião da ascensão de Cristo, e então foi dito para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Qual era o objetivo de Deus dar o Espírito Santo no Pentecostes? Que eles fossem testemunhas e que o Evangelho atingisse os confins da terra. Qual vai ser a finalidade da chuva serôdia? A mesma, levar o Evangelho até a última casa. E você está lembrado dessa promessa de Jesus? O que ele disse? E será pregado este Evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Agora, preste atenção num detalhe interessante. Jesus fez essa promessa em Mateus 24:14, antes do Espírito ser dado. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi dado depois, em Atos 2, e o Evangelho atingiu toda criatura debaixo do céu. É o que ensina Paulo. Então, nos dias de Paulo, o mundo foi evangelizado. Aí eu pergunto, se o mundo foi evangelizado, então o fim teria que vir, porque Jesus disse isso, e de fato o fim veio. E para aquela geração, sabe qual foi o fim? A destruição de Jerusalém no ano 70. Então Mateus 24:14 tem um duplo cumprimento. O Espírito Santo foi dado, o mundo foi evangelizado e o fim veio. Para aquela geração, a destruição de Jerusalém. Agora, o Espírito Santo será novamente dado, o mundo será evangelizado e o fim virá. Só que agora, na volta de Jesus. Então, Mateus 24:14 tem um duplo cumprimento. E quando vier esta chuva, o que vai acontecer? Já em Apocalipse capítulo 18, nós temos uma ampliação desta chuva. E o verso 1 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E o que aconteceu? A terra se iluminou com a sua glória. Você sabe quem é o anjo de Apocalipse 18:1? É a chuva serôdia. E ela vem para batizar os sinceros. E eles receberão esse Espírito para pregar a última mensagem de Deus, contida em Apocalipse 14, 6 a 12. Então virá a chuva serôdia, batizará os fiéis, as 3 mensagens angélicas serão pregadas, e quando terminar a última mensagem, a última pessoa ouvir do Evangelho e tiver a chance de tomar a sua decisão, Jesus vai voltar. Então, o mundo vai ser evangelizado. E como o mundo vai ser evangelizado? No poder da chuva serôdia. Isso quer dizer que quando o mundo for evangelizado, quando vier a chuva serôdia, o que é que tem que vir em seguida? A colheita, não é isso? Veio a chuva temporã e foi lançada a semente. Virá a chuva serôdia e é hora da colheita. Agora, olha para Apocalipse 14. É exatamente isso que o Apocalipse ensina. No versículo 12, nós terminamos as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 12. Quando chega no versículo 14, João escreveu assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão ele tem o quê? Uma foice afiada. Quem é esse que está assentado na nuvem? É Cristo. E ele tem o que na mão? Uma foice. E então sai agora do santuário uma voz e diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E o que o anjo gritou para Jesus? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que é isso? A colheita final. Feita por quem? Por Cristo. E por que aconteceu a colheita? Porque veio a chuva serôdia.
Então isso nos leva a uma conclusão. A única esperança desta igreja de concluir a missão que Cristo nos deu repousa na chuva serôdia. A nossa única esperança. Não existe outra forma, não existe outro mecanismo, não existe outro caminho para que o evangelho conclua nessa terra, senão através da chuva serôdia. Extraordinário isso. Virá a colheita. Cristo vai fazer essa colheita. Então nós temos que agora responder se a nossa única esperança repousa em recebermos esse poder, quais as condições que nós temos que preencher para recebê-lo? O que eu preciso fazer? Quais as condições que a Bíblia me fornece? Por questão de tempo, eu vou abordar 3. Primeira delas, eu tenho que orar. Orar pelo batismo diário do Espírito. O profeta Zacarias escreveu assim: pedi ao Senhor chuva no tempo de quê? Das chuvas serôdias. Nós temos que pedir a chuva no tempo da chuva, e nós estamos no tempo da chuva. Então Zacarias nos aconselha: pedi ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Então nós temos que pedir pelo Espírito. Alguém vai receber a chuva serôdia sem ter pedido? Nunca. Nunca ninguém será batizado pelo Espírito se não pedir. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, você precisa primeiro pedir. E eu lembro-me da promessa feita por Cristo. Se um filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? E se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Claro que não. Então Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o seu Espírito àquele que lhos pedirem. E sabe o que disse a escritora norte-americana Ellen G. White? Que quando alguém recebe o Espírito, esta dádiva é a maior dádiva que o céu pode outorgar. E quem a recebe, recebe após ela todas as outras bênçãos do céu. Quem pede o Espírito e recebe, recebe após essa bênção todas as outras bênçãos do céu. Isso quer dizer que o meu pedido e o seu deveria ser apenas um: Senhor, batiza-nos com teu Espírito. E esse batismo diário que o crente recebe do Espírito é o que nós ainda chamamos de chuva temporã. Porque a chuva temporã começou a cair no Pentecostes, mas ela não parou. Ela continua caindo. E hoje, quando alguém recebe o Espírito, ele está recebendo a chuva temporã. E o batismo diário da chuva temporã é também uma condição para a chuva serôdia quando ela vier. Qual é a segunda condição? Eu preciso me arrepender e confessar meus pecados. Olha o que escreveu Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E essa expressão na Bíblia, tempos de refrigério, ou o refrigério pela presença do Senhor, é uma expressão idiomática aplicada à chuva serôdia. Tempos de refrigério é a ação do Espírito Santo na vida de alguém. E para que eu receba esse refrigério na minha alma, eu preciso me arrepender e me converter. No mesmo capítulo, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Deixa eu falar com você que está nos assistindo. Você que é pentecostal, neopentecostal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mas eu queria abrir um segundo parêntese hoje e dizer para você o seguinte: quando nós nos convertemos e quando nós nos entregamos a Cristo, é aí que nós somos batizados pelo Espírito. É isso que está escrito em Atos 2:38. Nada tem a ver com falar em línguas. A doutrina da subsequência
no movimento pentecostal é uma mentira. Eu vou repetir. A doutrina da subsequência no movimento pentecostal é uma mentira. Não existe essa história de que só é batizado no Espírito quem fala línguas. Contaram uma mentira para você. Sabe quem é batizado no Espírito, de acordo com Atos 2:38? É aquele que se arrepende, aquele que se converte, aquele que se entrega a Cristo e passa pelo batismo. É aí que você é batizado. Eu estou falando agora para um crente que está há 30 anos dentro da igreja e nunca falou línguas. Você se sente um cristão de segunda categoria, não? Você se sente pior do que todo mundo, né? Você acha que o Espírito não te batizou? As pessoas até ridicularizam você. Pois eu vim aqui dizer para você nessa noite de que você foi batizado sim pelo Espírito quando você aceitou Jesus. E não existe essa história de ficar falando língua estranha por ser batizado. Até porque, como eu já disse hoje, não existe língua estranha na Bíblia. O que existe lá é falar em línguas, línguas maternas, idiomas de alguma nação, com a finalidade do evangelismo. Agora, sabe o que eu fico pensando? Se o que vai acontecer agora será maior do que Atos 2, o que nós faremos mediante esse poder? Já pensou? Nós falaremos novas línguas. Nós vamos expulsar demônios. Nós vamos curar enfermos. Nós vamos ressuscitar mortos. Nós vamos curar enfermidades. Nós vamos. Porque o Espírito que vem agora virá com muito mais poder do que veio no Pentecostes. Você está preparado para a chuva? Você está preparado para isso? Deus quer usar a mim e a você, como usou os discípulos. O Espírito está vindo. A brisa da tempestade já se aproxima. E nós precisamos nos preparar para recebê-la. E uma última condição. Nós temos que banir do nosso meio toda dissensão. Naqueles 10 dias nos cenáculos, Atos 1,14 diz de que enquanto se preparavam para o Espírito, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam unânimes, não havia divergência. E foi por isso que o Espírito veio. E depois que o Espírito veio, Atos 2 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, ou seja, eles estavam unidos, se preparando para receber o Espírito e depois que receberam o Espírito. Se a única esperança que nós temos para concluir a obra repousa na chuva serôdia, nós temos que nos preparar para ela. E a primeira condição é pedir. A segunda é se arrepender, é confessar os pecados, é uma vida de entrega diária. E a terceira condição, eu tenho que eliminar do nosso meio, da igreja, da família, toda dissensão. Tem que haver uma unidade, tem que haver uma harmonia no corpo de Cristo, onde cada um aqui assuma a função de servo. Porque foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou liderança pelo serviço. E nós temos que estar nessa igreja para servir e não para ser servido. Preenchidas essas condições, a chuva virá. E aí fica a pergunta, mas então, pastor, por que ainda não veio? E sabe por que não veio? Por causa disso aqui. Nós estamos nos protegendo da chuva. Muitos estão se protegendo da chuva. E o diabo ajuda nesse processo. E sabe como que o diabo ajuda nesse processo? Ele que é especialista em contrafações. Todas as vezes que Deus vai levantar um grande movimento, profetizado na Bíblia, o diabo tenta se antecipar para corromper o acontecimento. Você quer ver uma coisa? As profecias do Antigo Testamento anunciavam a vinda de Cristo. O que o diabo fez? Trabalhou 400 anos, entre Malaquias e Mateus, para levar o povo a ansiar um Messias bélico. E quando Jesus veio, ninguém recebeu Cristo.
Ninguém estava pronto para recebê-lo. Séculos de profecia. E quantas pessoas estavam prontas para receber a Cristo? Mais ou menos umas 20. José, Maria, os reis magos, os pastores, umas 20 pessoas. Séculos de profecias. Por quê? Porque o diabo deturpou a verdade. Em tempos mais recentes, Deus estava para levantar o dom profético no remanescente. Deus precisava de um profeta moderno. Tentou Reis em Foz, depois William Foy e finalmente Ellen Golden Armor. Mas quando Ellen se levantou como profetisa, havia pelo menos 5.000 pretensos profetas nos Estados Unidos. Por quê? Porque o diabo falsifica o verdadeiro. E como agora a única esperança nossa está na chuva serôdia, o que é que o diabo começou lá no final do século XVIII? O movimento pentecostal. E aqui no Brasil, 1910, 1911, começou o movimento pentecostal. 1960, neopentecostalismo, carismatismo católico. E como todo mundo começou a falar no Espírito Santo, no dom do Espírito, no dom de línguas, no mover do Espírito, nós começamos a nos acomodar, achando que isso não é para nós, achando que isso não está certo, achando que essa história de poder pentecostal não é uma realidade bíblica. Lê do engano de Satanás. É por isso que esse tema tem que voltar à tona. E Ellen G. White diz assim, se essa é a única esperança nossa, por que nós não pregamos mais sobre o assunto? Por que nós não conversamos mais sobre o assunto? Por que nós não falamos mais dele? Por que nós não oramos mais por ele? Ela pergunta, por quê? Por quê? Muitos estão se protegendo. Mas aqueles que não querem este tipo de proteção serão banhados pelo Espírito. Receberão a chuva e o Espírito fará maravilhas. Ele já está fazendo. Há alguns meses atrás eu fui fazer um sermão na igreja do NASP Campus 1, Itapecerica da Serra. E quando eu terminei a minha mensagem, naquele dia, eu estava à porta para me despedindo para ir embora, uma família se aproximou e disse, pastor, a gente pode tirar uma foto com o senhor? Eu disse, claro. E foi essa foto. E esse senhor, doutor José Mário, cardiologista, funcionário do Hospital Adventista de São Paulo, nos intervalos do seu plantão, ficava assistindo a TV Novo Tempo e o Bíblia Fácil. E ele se apaixonou pelo programa e começou a assistir o programa sem parar. E ficou sabendo que eu estaria lá no NASP e ele foi até lá para me conhecer. Disse que gostava muito do ensino, estava encantado com a Bíblia e eu prontamente o convidei para o Bíblia Fácil. Ele veio, trouxe a esposa, Viviane, e ontem eu fui a São Paulo de novo. Para quê? Para batizar o casal. E ontem, 10 da noite, estávamos lá. E eles me mandaram hoje essa foto. Linda foto. O momento exato em que o doutor José Mário está sendo mergulhado nas águas. E eu disse para ele dentro do tanque batismal ontem, o senhor é um homem influente, o senhor tem muitos pacientes, o senhor tem cuidado de corações, deixe que Deus cuide agora do seu coração e seja uma luz, um testemunho. O Espírito está trabalhando. E sabe o que disse Jesus para mim e para você? Uma grande colheita se aproxima. E serão tantos para batizar que nós, pastores, não daremos conta. E sabe o que vai acontecer? Cada um de vocês vai ter que começar a batizar. Não haverá pastores suficientes para essa colheita. E todos iremos batizar. E esse anjo, que com a sua glória ilumina a terra, ele tem uma mensagem. E ele diz assim, retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos da onde? De Babilônia. Porque ele anuncia no verso 2, caiu a grande Babilônia. E sabe o que vai acontecer? A promessa feita por Jesus, quando ele diz lá em João 10,16,
Eu tenho ainda outras ovelhas, não deixe aprisco. Eu tenho. Elas não estão no meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é que assumiu a missão de trazer os sinceros de Babilônia para o redil do bom pastor? Ele mesmo. Ele assumiu essa missão. E ele vai dar o Espírito para que isso seja possível. E nós seremos batizados por esse Espírito para buscarmos as multidões aí fora. E milhares virão. 3.000 no Pentecostes. Foi o início. Foi a chuva temporã. Agora vem a serôdia. E nós iremos batizar aos milhares. Pessoas que você nunca imaginava se entregando a Cristo se entregarão. E a igreja vai ter o remanescente final. Meus amigos, nos preparemos, porque a colheita se aproxima. Ele está voltando com a sua foice. E com a sua foice ele vai recolher no trigo. Vai recolher o trigo e colocar no seu celeiro. E eu e você precisamos ser o precioso trigo de Cristo. Mas para cumprir essa missão, nós precisamos primeiro do Espírito. É por isso que Jesus disse para eles, antes de vocês irem, fiquem em Jerusalém. Antes de saírem, fiquem. Então eu e você, antes de sairmos, precisamos ficar para que o Espírito venha e nos capacite a fazer a obra. Eu estudava o seminário do Apocalipse com uma família de pentecostais. E a gente havia estudado várias semanas. Estávamos quase no fim do estudo do Apocalipse. E quando eu cheguei nessa casa, a família disse para mim assim, Arilton, o nosso pastor da igreja que nós frequentamos há 10 anos, onde somos membros, ele teve uma visão. E ele nos contou essa visão. E ele disse para nós de que existe um lobo rondando a nossa igreja, tentando devorar suas ovelhas. E esse lobo é você. E é por isso que a gente não quer mais você aqui em casa. Eu disse para eles assim, mas alguma vez a gente falou alguma coisa que não estivesse na Bíblia? Eles disseram não. Algum dia eu tentei ensinar para vocês alguma coisa que não pudesse ser provado na Bíblia? Não. E por que então não continuar? Porque o nosso pastor teve a revelação. É por isso. E o que você faz diante de uma revelação dessa? De uma família que há 10 anos segue esse pastor? Eu disse para eles assim, vocês me permitiriam voltar aqui só mais uma vez então? E depois eu nunca mais volto. E eles disseram, tá bem, mais um estudo. E eu chamei alguns amigos para que nós orássemos por essa família. E nós começamos a orar. Eu me lembro muito bem que eu voltei naquela casa numa terça-feira à noite. Uma semana depois. E quando eu cheguei na terça-feira à noite na casa, a família estava pronta para me receber. E uma jovem da casa, chamada Rejane, disse para mim assim, quem teve uma visão agora fui eu, Arilton. E o senhor pode interpretar a visão? O sonho que eu tive, aliás. Eu disse, olha, eu não sei interpretar sonho, mas eu acho que se Deus deu o sonho, certamente você já entendeu a revelação. O que você sonhou? Ela disse, eu sonhei que eu estava com a minha família reunida e em nossa direção vinha um cavalo branco. Está lembrado dos cavaleiros do Apocalipse? Só que montado no cavalo branco estava você. E enquanto esse cavalo vinha em nossa direção, um anjo apareceu do nosso lado e disse assim, esse rapaz tem a verdade. E é por isso que nós todos queremos ser batizados na igreja. E eu batizei toda a família. Por quê? Porque aonde não vai o argumento, aonde não vai o esforço humano, aonde não vai a ideia humana, é o momento da ação do Espírito. Aí vai o Espírito. Ele sempre tem que estar à frente. E é o Espírito quem faz a obra. E quando esse Espírito vier, quando a chuva descer para a colheita, milhares e milhares de pessoas virão. Eu fiz uma live dias atrás. Sorteei uma Bíblia.
Alguém entrou nos comentários da Bíblia e disse assim: eu queria, pastor, ganhar uma Bíblia também. Alguém entrou no comentário dessa pessoa e disse assim: pastor, não dá nada de graça para ninguém. Só que um membro dessa igreja leu esse comentário. O nome dele? Sebastião. O Sebastião leu esse comentário. E sabe o que o Sebastião escreveu embaixo? Manda para mim o seu endereço, porque eu vou mandar essa Bíblia para você, porque eu trabalho na Novo Tempo. E essa senhora mandou o endereço, mandou uma mensagem para mim. E disse: pastor Arilton, esse homem se apresentou como funcionário da Novo Tempo. E mandar o endereço para ele, mas eu fiquei com medo de publicar meu endereço. Eu estou mandando uma mensagem para o senhor. O senhor conhece essa pessoa? Está certo. Eu disse: amiga, você não foi a sorteada da Bíblia. E eu não conheço nenhum Sebastião aqui no Novo Tempo. Então não manda isso para ele. Mas enquanto eu escrevi a mensagem, eu falei para Julimar, que está lá atrás: Julimar, você conhece algum Sebastião no Novo Tempo? Ela disse: claro que eu conheço, é o meu cunhado. É Sebastião Daniel. Eu disse: o Daniel é Sebastião? É, o Daniel é Sebastião. E eu disse: não, mulher, então manda a Bíblia, pode mandar o endereço para ele, que ele é daqui sim. Resultado, o Sebastião era o Daniel daqui, que trabalha no Novo Tempo. E aí eu disse para ela: olha, ele vai mandar a Bíblia para você hoje. E Daniel foi falar comigo depois. E quando eu disse para ela que ele trabalhava lá, que eu não havia reconhecido pelo nome, ela mandou outro e-mail. Ela disse assim: pastor, eu quero me batizar. Você acha que isso é coincidência? Isso é o Espírito trabalhando. Eu não vi a mensagem. Alguém foi lá para dizer para essa mulher que pastor não dá nada para ninguém, que ela não devia esperar nada dessa igreja. Mas aí um membro daqui do Jardim América, usado por Deus, foi lá e disse: não, eu trabalho no Novo Tempo, eu mando para você. E eu imprimi a mensagem dela e está na minha mesa: pastor, eu quero me batizar. Você está entendendo como é que o Espírito trabalha? Você está pronto para os aguaceiros da chuva? Nesse tempo final, todo mundo, todo ser humano será batizado por um Espírito. E quem não receber a chuva serôdia vai receber o Espírito de Satanás. Porque quando o Espírito de Deus concluir sua obra e se retirar dos ímpios, os demônios tomarão conta. Então todo ser humano, no final da história, será cheio de um Espírito. Para qual Espírito você está se preparando? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.